O vento sopra carregando um silêncio pesado. A terra parece abandonada, mas algo espreita além da escuridão. Hayley guia sua família em meio a um mundo que já não é mais o mesmo, onde o passado foi enterrado e o futuro é incerto. Do lado de fora existe uma ameaça que nunca mostra o seu rosto, e a cada barulho na noite pode ser um último aviso antes do inevitável. O resumo desse filme começa com um cenário perturbador, moldado 14 anos antes por um evento cataclísmico que redefiniu a existência humana. Uma praga fúngica de agressividade implacável varreu o planeta, dizimando espantosos 98% de toda a vida animal. A consequência imediata foi o colapso total da cadeia alimentar global, que, por sua vez, mergulhou a humanidade em conflitos sangrentos por recursos, aprofundando as feridas de uma população que já sofria com a fome extrema. Nesse contexto sombrio, o bem mais valioso e disputado deixou de ser o ouro ou o petróleo, tornando-se a terra fértil, o último recurso capaz de garantir o sustento e a sobrevivência da espécie. Ali, a aparente tranquilidade de uma vasta fazenda é logo rompida pela aproximação cautelosa de um grupo fortemente armado que avança em direção a uma casa isolada. Assim, um dos homens tenta uma abordagem amigável, elogiando a qualidade das plantações e da terra, numa clara manobra de distração, enquanto seus comparsas buscam entradas alternativas para invadir o local. A tentativa de infiltração, porém, resulta na morte imediata de um deles, e do lado de fora, o líder do grupo insiste que são apenas viajantes em busca de um lugar para descansar, mas um assobio agudo ecoa à distância, selando seus destinos, e subitamente um contra-ataque fulminante é deflagrado, e todos os invasores, tanto os que estavam no campo quanto os que já haviam entrado na casa, são abatidos um a um por atiradores precisos, incluindo um jovem chamado Cookie, que executa um dos homens sem hesitar e, em meio ao caos, uma chuva de balas perfura as paredes da residência, neutralizando a maior parte da ameaça invasora. É quando conhecemos Hayley, uma mulher que se move com uma agilidade mortal por entre as plantações, eliminando múltiplos adversários com uma precisão cirúrgica. Ela também se comunica via rádio com sua filha Henny, que dispara sem cessar pela janela, e ao mesmo tempo Manny, o filho de Hayley, captura uma intrusa que tentava fugir e apunhala ela brutalmente. Assim, com o fim do confronto, a família se reúne para inspecionar os corpos dos agressores, e somos então apresentados aos outros membros da família: Galen, o marido de Hayley, e Dennis, a outra filha do casal. Juntos, eles tentam compreender como os invasores conseguiram superar suas defesas e decidem reforçar ainda mais a segurança da propriedade, com o objetivo de tornar a fortaleza ainda mais impenetrável. E, ao anoitecer, a família, que descobrimos se chamar Freeman, senta-se para jantar em um ambiente que mistura domesticidade e prontidão para o combate. Durante a refeição, as crianças praticam os sinais de assobio, que usam como código para se comunicarem durante situações de perigo iminente. Ali, as conversas giram em torno de assuntos rotineiros para eles, como o manejo das colheitas e principalmente a segurança do perímetro, e é nesse momento que Hayley designa Manny para uma missão de extrema importância: levar suprimentos para sua amiga Augusta, que vive a alguns quilômetros de distância. Ela o instrui com severidade, alertando ele para manter distância de estranhos e evitar qualquer tipo de envolvimento, ressaltando os perigos que o aguardam do lado de fora dos muros. Nos dias que se seguem, observamos a rotina espartana
espartana que define a vida da família Freeman, um ciclo contínuo de preparação para a sobrevivência. A agenda diária inclui treinamentos de combate corpo a corpo, exercícios físicos intensos, práticas de tiro ao alvo para aprimorar a pontaria e inspeções minuciosas nas cercas elétricas que circundam a propriedade. Eles também se aventuram na floresta para caçar, enquanto um sistema de câmeras de vigilância monitora constantemente qualquer movimento suspeito ali no perímetro. Vemos que Helen mantém-se atenta ao rádio, buscando informações sobre outros sobreviventes e a situação das fazendas vizinhas. E, em um momento, durante uma conversa com Augusta, ela recebe um aviso preocupante sobre um grupo de ladrões violentos que já atacou 3 famílias de agricultores, e sua amiga pede que ela vá treiná-los por alguns dias, mas Helen se recusa firmemente, argumentando que não pode se arriscar e expor sua família. Na manhã seguinte, Manny então parte em um veículo e, após algum tempo de viagem, chega a um prédio em ruínas, onde localiza uma caixa com o nome de Augusta e a abastece rapidamente antes de retornar ao seu caminho. E enquanto isso, de volta ao lar, Helen recebe uma ligação devastadora de sua amiga. Augusta revela que a família Fleming, outros fazendeiros da região, foi encontrada sem vida, incluindo as crianças. O choque para Helen é imenso, mas a notícia se torna ainda mais aterrorizante quando a Augusta conta que eles não foram apenas eliminados, mas sim devorados por um grande e organizado grupo de canibais. E longe dali, durante sua viagem de volta, Manny para nadar no rio e, ao sair da água, ele avista uma garota atraente nadando nas proximidades e fica imediatamente fascinado. Assim, usando a mira de seu rifle, ele a observa se dirigir para um assentamento oculto no meio da floresta, despertando sua curiosidade e sua imaginação. De volta para casa, a imagem da garota misteriosa não sai da cabeça de Manny e a obsessão o leva a retornar ao rio no dia seguinte, na esperança de reencontrá-la, mas ela não aparece e, em uma tentativa desesperada de preservar aquela memória, ele começa a desenhar o rosto dela em seu caderno. Dias depois, Manny, acompanhado por Galen e Dennis, chegam a um antigo depósito em busca de quaisquer suprimentos úteis que possam encontrar. Ali, eles vasculham o local com cautela até que Dennis se depara com uma cena macabra que a deixa paralisada de horror. Vários corpos pendurados bem no teto. Logo em seguida, o trio se depara com um grupo de soldados e instantaneamente apontam suas armas. Contudo, um dos militares se manifesta com calma, explicando que eles fazem parte do exército e estão vivendo com uma família local para dar apoio aos agricultores da região. E Galen, desconfiado, pergunta se eles estão com a família Fleming, e o soldado confirma a informação, uma resposta que deixam eles em alerta. E, ao se darem conta da verdade, Galen informa aos filhos que a família Fleming está morta. Assim, antes de partirem, Manny sugere que verifiquem os corpos em busca de itens úteis, uma prática comum de sobrevivência, e Galen concorda, mas exigem que sejam rápidos e, enquanto Dennis revista a bolsa de um dos mortos, a armadilha aparece. Uma mulher idosa que até então se fingia de morta se levanta subitamente e dá um disparo certeiro no abdômen da garota, fugindo logo em seguida. A cena seguinte então mostra o pai retornando às pressas para a fazenda com Dennis gravemente ferida, onde Helen, com nervos de aço, realiza um procedimento de emergência para conseguir estabilizar ela e, apesar do alívio, Manny é consumido pela culpa por ter sugerido
a busca nos corpos, mas ele é confortado dizendo que não fez nada de errado. Mais tarde, Raven então tenta desesperadamente entrar em contato com Augusta para relatar o ocorrido e alertar ela sobre os falsos soldados, mas sua amiga, por algum motivo desconhecido, não atende às chamadas, aumentando a sensação de isolamento e perigo. E durante a noite, a tensão na fazenda atinge um novo patamar quando Manny escuta ruídos estranhos vindos da floresta. Assim, guiado por seus instintos e treinamento, ele se lança na escuridão para investigar a origem do som e, ao chegar ao local, ele avista a sombra de uma garota e ordena que ela não se mova, mas fica completamente chocado ao reconhecer o rosto da jovem que ele havia observado no rio dias antes, e a garota, em pânico, implora desesperadamente por ajuda, criando um dilema para o rapaz, que se vê dividido entre a desconfiança e um impulso para protegê-la. Depois, na manhã seguinte, o clima da casa é de alerta máximo. Galen e Haven reúnem os filhos e instituem um novo protocolo de segurança. Todos devem permanecer armados, vigilantes o tempo todo, inclusive enquanto dormem. Eles então os advertem que o grupo que passa por militares é na verdade uma fachada para canibais muito perigosos, cujo objetivo vai muito além de saquear equipamentos ou terras. Assim, a ordem de Haven é brutal e direta: disparar primeiro, sem fazer perguntas, e, pouco depois, Manny se dirige sozinho ao celeiro, onde descobrimos que ele escondeu a garota da noite anterior, mantendo ela amarrada. Ali, ele tenta acalmá-la, garantindo que não pretende machucá-la, e então remove sua mordaça, oferecendo água e cuidando de um ferimento que ela possui. Acusado de sequestro, ele então se justifica dizendo que só mantém ela ali por causa de sua mãe, que é implacável com estranhos. À noite, Manny então retorna ao celeiro para interrogar a garota, explicando que incidentes recentes tornaram a situação perigosa e que ele precisa saber quem ela é e o que faz em suas terras. Desesperada, a jovem implora para usar o rádio, mas ele nega o pedido e, em prantos, ela confessa que só precisa saber se seu povo está vivo, o que comove Manny, que finalmente a desamarra. É então que ela faz uma revelação chocante. Tudo o que ela precisa é de um rádio para encontrar a fazenda dos Freeman. Atônito, Manny pergunta o motivo e a garota explica que sua tia lhe disse que os Freeman eram os únicos que poderiam ajudá-los. Assim, a partir desse ponto, a barreira entre os dois começa a ruir. Eles então conversam e Manny fala sobre seu amor pela natação, ao que a garota admite, para o embaraço dele, que o viu nadando no rio esses dias atrás. Depois, a rotina da manhã seguinte é quebrada quando Haven se prepara para o dia e nota a ausência de Manny, e no celeiro o clima é de uma normalidade impossível. A garota dança livremente ao som do reprodutor de música de Manny, que a observa com um misto de alegria e fascinação. Porém, esse momento de leveza se transforma em puro horror com a chegada súbita de seus pais, e Haven, sem hesitar, agarra a garota estranha, enquanto Galen tranca Manny dentro do celeiro, e do lado de fora Haven confronta a jovem com uma arma apontada, exigindo a verdade. Assim, a garota diz que se chama Dawn e afirma ser uma enfermeira de um programa do governo que dá suporte a fazendas. Haven não acredita e dispara em aviso, o que leva a garota a confessar em pânico que foi enviada por sua tia Augusta, uma revelação que deixa Haven paralisada pelo choque. Enquanto isso, Manny consegue escapar do celeiro e corre para a sala de controle, onde tenta contatar Augusta freneticamente, mas não obtém resposta. Sua mãe, enfurecida, chega logo depois e Manny argumenta que Augusta pode estar em perigo e precisa da ajuda deles, mas Haven rebate afirmando que Augusta é uma fuzileira naval capaz de se cuidar e que a obrigação deles é apenas protegerem a si mesmo e a fazenda. Ela então o repreende por ter caído na armadilha de Dawn, insistindo que a garota está mentindo. Assim, a discussão se transforma em um confronto ideológico acalorado entre mãe e filho, que termina com Manny saindo furioso e determinado. Ele pega Dawn e parte em um veículo para encontrar Augusta, porém pouco depois Haven descobre a fuga e sai em perseguição. Logo, Manny e Dawn chegam ao acampamento dela, mas o encontram completamente deserto, e de volta à fazenda, Galen
percebe uma das câmeras de segurança parando de funcionar e sai para investigar a causa. Em outro lugar, Dawn leva Manny ao trailer abandonado e é ali que a verdade vem à tona de forma aterrorizante. Ela confessa que o atraiu para uma armadilha. Nervosamente, ela revela que os canibais sequestraram sua tia e outros membros de seu grupo, forçando ela a trazer Manny até eles como isca. Dawn explica que essa é a estratégia dos canibais para tomarem as fazendas, fazer as famílias de refém e, no exato momento da confissão, uma figura se aproxima silenciosamente por trás de Manny e, em paralelo, Helen finalmente chega à casa de Augusta e encontra um cenário de horror com o local vazio e manchas de sangue por toda a parte. Nesse momento, a ofensiva final dos canibais começa de forma surreal e aterrorizante. Na fazenda, o pai avista um cervo à distância, uma visão impossível já que esses animais são considerados extintos e, antes que ele possa processar o que vê, um homem o ataca e o deixa inconsciente. Assim vemos que a cabeça do cervo era apenas uma máscara usada por um dos canibais como disfarce e, enquanto o agressor fica para trás para devorar o pai, seus companheiros avançam sorrateiramente pela casa. Lá dentro, Rainey e Cookie percebem que os sinais de todas as câmeras de vigilância caíram simultaneamente e compreendem o inevitável. Os canibais chegaram e, com uma frieza impressionante, Rainey ordena que sua irmã mais nova se abrigue, enquanto ela se posiciona na janela com um rifle, observando os invasores se aproximarem. Porém, sem que ela saiba, seu pai está sendo subjugado de forma brutal, com um dos dois canibais pregando suas mãos no chão. Um deles até chega a mordê-lo, mas, num ato de pura fúria e sobrevivência, o pai consegue soltar uma das mãos e usa o próprio prego como arma improvisada, apunhalando e eliminando os agressores. Em outra cena, Helen desperta sobressaltada em um porão escuro amarrada e percebe com horror que Augusta ainda está ali ferida. Depois, de volta à fazenda, Rainey avista um grupo de canibais se aproximando e dispara seu rifle sem descanso, abatendo vários deles. Os sobreviventes, no entanto, revidam com ferocidade, estilhaçando a janela e forçando ela a se proteger. Galen então entra em contato com Rainey pelo rádio, ordenando que ela abandone a posição e recue para o andar de baixo imediatamente. Em cativeiro, Hayley então menciona a garota que apareceu em sua fazenda e Augusta revela que os canibais a forçaram a ir até lá como isca, admitindo que esperava que Hayley a tivesse eliminado assim que a viu, e Hayley, determinada, promete que vai tirá-las dali, mas Augusta a informa que escondeu algumas crianças e que também precisam resgatar elas, e nesse momento os canibais retornam e o seu líder confronta Hayley, afirmando que ela é diferente de outras vítimas, pois não se importa com o que acontece com os seus vizinhos. Ouvindo isso, Hayley expressa seu nojo pelo canibalismo, mas o líder a acusa de hipocrisia, lembrando que ela também elimina pessoas e até ensina seus filhos a fazerem o mesmo, dizendo que no fundo eles não são pessoas diferentes e apenas fazem o necessário para sobreviver. E para provar seu ponto, um dos homens fatia Augusta brutalmente na frente de Hayley, que assiste a cena impotente e horrorizada. A narrativa então nos leva de volta a Manny e Dawn, que estão com 3 crianças resgatadas, as quais devoram a comida oferecida como se não comessem há dias. Ali, Dawn agradece a Manny e pede desculpas por tê-lo levado para a armadilha, explicando que sem isso aquelas crianças estariam mortas, e compreendendo a situação desesperadora, Manny diz que irá resgatar a tia dela para que todos possam fugir. A cena então corta para Hayley, que está inconsciente. Ali, um homem careca se aproxima para eliminar ela, mas num piscar de olhos ela desperta, o domina com uma força surpreendente e estrangula ele. Hayley então pega um rifle próximo, exatamente no momento em que o líder dos canibais entra no cômodo, preparando o cenário para um confronto inevitável. Na fazenda, o pai e as crianças se abrigam no porão, mas Dennis ainda está no andar de cima, escondida no armário. Assim, o pai se prepara para resgatá-la, ordenando firmemente que as outras filhas permaneçam seguras no porão. E, em outro lugar, enquanto tenta sair do cativeiro, Hayley se encontra com Manny na porta do
porão que veio em busca de Augusta. Aí o rapaz fica horrorizado ao ver o corpo sem vida da tia de Dawn e naquele instante finalmente compreende a dureza e a lógica por detrás das ações de sua mãe, entendendo que tudo o que ela sempre fez foi para proteger a família. Depois de volta à casa dos Freeman, o pai avança cautelosamente pelo andar de cima, enquanto Rainey aciona um interruptor que fecha todas as persianas e apaga as luzes, mergulhando a casa na escuridão total, e o pai usa a seu favor isso para eliminar os inimigos. Após o confronto, ele então pede que Rainey acenda as luzes, revelando que ele também está gravemente ferido, e longe dali Manny e Hayley se reúne com Dawn e as outras 3 crianças. Ao saber da morte da tia, Dawn fica completamente devastada e, de volta à fazenda, o pai consegue levar Dennis para a segurança do porão, mas logo em seguida desmaia devido à grave perda de sangue. Assim, as garotas, em pânico, correm para socorrê-lo e conseguem estabilizá-lo por enquanto, e ao verificar as câmeras de segurança, Rainey descobre que 2 intrusos ainda estão do lado de fora, espalhando gasolina para incendiar o local. Assim, mesmo ferido, o pai se mostra confiante de que pode lidar com eles e pede à filha para os deixar entrar. Do lado de fora, o grupo de Hayley então se aproxima cautelosamente da fazenda, quando de repente uma onda de balas é disparada em sua direção. Com isso, Hayley ordena que Manny leve as crianças para o porão, prometendo que cuidará da situação. Lá dentro, Rainey finalmente abre a porta para os 2 canibais últimos entrarem. Ela lhes mostra sua irmã Dennis deitada inconsciente, revelando que ela foi baleada e, enquanto o canibal ameaça Dennis com uma lâmina na garganta, outro vasculha a área e do lado de fora, Hayley é atingida, mas ignorando a dor consegue abater vários inimigos antes de ficar sem munição e ser forçada a agir. No porão, uma das canibais então encontra uma porta secreta que leva a um depósito de munição e um armário cheio de ervas e especiarias. Um tesouro nesse mundo, no entanto, é uma armadilha. O pai se levanta e elimina a tiros, enquanto Dennis apunhala o outro canibal pelas costas, que é finalizado por Rainey. Pouco depois, Manny e as crianças chegam ao porão e ali Rainey fica irritado ao ver Dawn de volta com mais crianças para cuidar, mas Dawn ignora e corre para ajudar o pai, cuja está em estado crítico, e vendo a situação, Manny decide sair novamente, pois sua mãe está lá fora, em perigo. Do lado de fora, vemos então Hayley mancando em direção ao celeiro, mas ela é rapidamente cercada pelos 3 últimos canibais sobreviventes, e mesmo no limite de suas forças ela luta bravamente, eliminando 2 com facadas, porém, infelizmente, o terceiro apunhala ela pelas costas e domina ela, e quando ele está prestes a dar o golpe final, Manny aparece e o elimina. Depois, ele corre desesperadamente para socorrer Hayley, mas seus múltiplos ferimentos são graves demais. Vendo isso, Manny implora para que ela fique acordada, mas a sua mãe fecha os olhos, deixando o rapaz em prantos. A cena ainda o corta para alguns dias depois, com a vida na fazenda retornando gradualmente à normalidade. As crianças agora formam uma família maior, juntas, trabalhando para arrumar a mesa para o almoço. E, de repente, o inesperado acontece. Hayley desce as escadas lentamente, mancando, revelando que sobreviveu aos ferimentos. O filme então termina com toda a família reunida à mesa, desfrutando de uma refeição em paz, enquanto Hayley observa com um olhar que transborda afeto e orgulho. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, eu te recomendo assistir a esse outro filme de Apocalipse que eu estou deixando aqui na sua tela. Porém, já te adianto que nele nada é o que parece. E também... Não esquece de dar o like e seguir o canal.